o SUS e a pandemia. Estamos em contato agora com Tânia Crescêncio, militante, nutricionista de profissão, servidora pública, que participou na semana passada de um debate feito pelo CDH Joinville, SUS em tempos de pandemia. Tânia, a importância da Lei 8080, que criou o Sistema Único de Saúde no dia 19 de setembro de 1990. Então, mês que vem, o SUS completa 40 anos. O que a gente tem nessa lei, está retratado, né? Era um desejo da sociedade e, de alguma forma, já vinha trabalhando, já vinha defendendo, né? No sentido de proporcionar a toda a população uma legislação que pudesse transformar, né, a ação de prestar serviço em saúde, de organizar, por exemplo, um hospital. Então, toda a demanda de saúde foi organizada a partir dessa lei. Ela é uma lei completa, maravilhosa, tudo, né? Mas, de repente, aquilo que a gente viu, né, a partir de então, no dia a dia, não é o que se pretendia naquele momento, né? Então, a legislação, especialmente a Constituição, a partir do artigo 196 até o 200, ela está, de repente, organizada sobre o direito humano à saúde, né? Então, a saúde pública, universal e gratuita. Trata-se de o maior sistema público de saúde do mundo, né, Tânia? Sim, que a gente tem, por conta da população, né, a gente tem uma organização, assim, é um número, né, gigantesco de procedimentos, um número muito grande de internações. Então, tudo que mexe, né, com a população brasileira, por conta do número que a gente é sempre muito grande, né? Mas, assim, o que vale é que a saúde começa ali perto da tua casa, no teu bairro, né? Então, ela vai, de repente, aquilo que a gente chama o postinho de saúde, é onde, de repente, os profissionais, né, a equipe de saúde se agiliza para prestar um bom serviço, né, com equidade, para que de repente todo mundo tenha igual. E se de repente não acontecer perto da tua casa, que você possa estar recebendo pela mesma rede, pela mesma organização, toda a assistência que tu precisa de saúde. No papel, é uma lei importantíssima para garantir a saúde pública, mas houve um corte que aconteceu a partir do golpe de 2016, que foi a Emenda Constitucional 95, que limitou aí os recursos para a saúde, para a educação, para a política pública, pelo prazo de 20 anos. Quer dizer, até que ponto isso prejudica e compromete o atendimento do SUS ainda mais? O que a gente teve, né, e com a ajuda aí de todo o sistema que a gente tem, foi de repente um desmonte, né? Porque se tu vai ver o direito humano, ele é difícil de tu organizar ele de uma maneira que tenha um número suficiente para todas as pessoas, a qualidade seja importante. Então é muito difícil, assim, e depende muito da comunidade que tu tá, né, localizado. Então, quer dizer, tem lá o quê, né? Então, toda semana ou toda a segunda-feira, um sem número, né, de procedimentos, de unidades de saúde, unidades básicas, estão organizadas para te receber ou ordenar um serviço em saúde, né? Nem todas tu vai conseguir o desenvolvimento, né, dessa ação, mas era para ser para todo mundo. No caso da pandemia do novo coronavírus, isso se torna ainda mais grave, né, Tânia? Sim, o que a gente tem visto é que, primeiro, a gente não estava preparado, né, para uma pandemia. O que a gente tem no Brasil de leitos de UTI pelo sistema SUS, né? Então, a gente tem mais ou menos, né, 10 mil leitos que são SUS, sendo esses quase 300 são de UTI infantil. Tu fica nessa situação de UTI por mais ou menos 15 dias ou mais, né? E outra coisa também é assim, nos estados, vamos dar um exemplo, um estado que pifou, assim, feio, logo no início da pandemia, o Amazonas, né?
quase um país, né? Se tu for ver, um país na Europa, as dimensões do Amazonas. E, de repente, esses leitos, eles vão na região da capital. Então, no Amazonas, o que aconteceu? Tinha ali a questão de respiradores, né? Que foram comprados, mas que foram comprados por uma loja de vinho, cujo sócio era um cara que era médico, que era marido da assessora, né? De comunicação. Então, assim, tem toda a dificuldade que tu possa imaginar em relação à questão da saúde. Assim, na época da eleição, seja qualquer eleição, na Câmara de Vereadores, para deputado estadual, deputado federal, todo mundo defende saúde. Mas, assim, no dia a dia, poucos mantêm essa situação de defesa, né? A gente tem algumas instituições que até hoje, né? No caso, a Fiocruz tem 120 anos, mas ainda são questionadas. Então, assim, o que tem ali em termos de realização à saúde, desde a pesquisa até o atendimento mais básico possível, a Fiocruz faz. No entanto, ela está, por conta desse desenho de saúde que a gente tem aí e da proposta ou da defesa de proposta do presidente da República, tu não sabe nem o que está defendendo, porque se tu pensar, não tem prioridade. Qual é o plano de saúde que o governo tem para não ter mais ou ter um número mínimo? Nós já passamos de 100 mil mortos, né? Então isso para uma sociedade é um desmantelamento, né? E para a família, né? É uma coisa que não tem explicação. Os desmandos e desvios aí de respiradores aconteceram não só no Amazonas, mas Santa Catarina, Rio de Janeiro, né? Foi uma vergonha, né, Tânia? O que a gente viu, assim, é a administração pública, né? Como é que ela tá, qual é a responsabilidade dela, né? Não é uma administração ética, profissional, né? Então, o caso ali de Santa Catarina eram pessoas ali da região de Florianópolis e que se aventuraram numa situação que não tinha nem cabimento, né? Se tu for ver a verba que estava destinada, assim, para a questão da pandemia, que agora já está para outro lado, não foi gasto nem 10% dessa verba, né? E deu problema em bastante estados e municípios. Assim, a gente tem que lembrar que essa confusão na saúde não é uma confusão nova. Por exemplo, quando o governo federal lança um projeto para os estados e municípios comprarem ambulância. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás. A gente aqui em Joinville teve um deputado federal, acho que é Adelor Vieira, se não me engano o nome dele, que ele, por Joinville, ele encaminhou a solicitação de 10 ambulâncias. Ele pediu para a ambulância ficar aqui em Joinville, mas ela foi distribuída para todo o eleitorado dele no estado. E essa máfia, vamos dizer assim, das ambulâncias no ministério, teve um processo com prisão, com tudo que é coisa. Esses dias, faz uns 2, 3 anos, aconteceu ainda uma prisão de um deputado lá de Minas em função desse processo. Digamos, é uma justiça que falha. Então a gente vê que, de repente, é possível fazer justiça, mas se demora, às vezes não se chega a uma justiça efetiva, né? Claro. Só tem uma papelada lá, tem uma dificuldade em relação a tudo isso. Bom, nós estamos conversando com a Tânia Crescêncio, que é assessora do Centro dos Direitos Humanos de Joinville. Como que você vê, no momento da pandemia, da questão sanitária que vivemos no país, um governo sem ministro da Saúde, praticamente com uma dúzia de militares no Ministério da Saúde, como se fosse técnico na área? Eles têm alguma experiência em logística. O Ministério da Saúde, ele tem técnicos muito especializados. E vale a questão da experiência por causa da quantidade de pessoas ou de assistidos que se tem, né, nesse ministério. Eu, de alguma forma, já trabalhei enquanto servidora pública, né, no programa HIV, no
programa de AIDS, hepatites virais, tuberculose, hanseníase. Então é uma coisa assim, tem a coisa da pesquisa, tem a coisa do encaminhamento, né, de todo dia, aquele feijão com arroz, como a gente diz, né, para as coisas acontecerem. E sempre foi muito, de repente, cobrado. E o que a gente viu foi um desmonte disso tudo. Então, hoje, qualquer um entra no ministério, não interessa se sabe ou não. Eles tentaram fazer ainda no tempo do primeiro-ministro lá do... Mandetta, então? Isso, Mandetta. O Na Mandetta. saída do Mandetta, teve uma manifestação da equipe técnica. Eu lembro. Né? Inclusive, pediram demissão alguns, né? Isso. E também, a partir daquele momento, foi feita uma desconstrução. Vamos dar o exemplo da equipe do Mandetta, né? Para te ter uma equipe daquela, são anos e anos, né, dentro do ministério. O número 1, que era aquele Wanderson, ele tinha quase 20 anos de ministério. Então, assim, ó, a equipe aonde isso tudo acontece, que é de vigilância e saúde, então tu não vê quase divulgação, essa comunicação pública de saúde é muito ruim, muito atropelada. É um grupo que trabalha, que tem anos de experiência e também, assim, ó, tem todo um trabalho de estudo. Então, de repente, tem o mestrado, doutorado, né, pós-doutorado, experiência internacional. São pessoas que não poderiam ter saído do ministério, se ausentado num período tão difícil como era do início da pandemia, né? Exatamente. E o que eles, de repente, projetaram está acontecendo. Se a gente for ver, assim, o que era falado... Descontrole absoluto, né, sim, Tânia? Um descontrole absoluto e naquele momento foi dado a importância que o técnico precisava. Aquelas entrevistas de todos os dias, né? Verdade. Então, assim, a equipe de epidemiologia estava ali projetando, estava, de repente, trabalhando, né, para que não acontecesse tantos casos, tanta desassistência, né? Chegasse então, nesse ponto, né, Tânia? O presidente Jair Bolsonaro acaba de vetar o auxílio para pessoas dependentes de profissionais de saúde que morreram vítimas da Covid-19, né? Como é que você vê essa ação do Bolsonaro e também, assim, a importância no momento do isolamento social? Eu acho que, de repente, o que a gente teve foi uma incompreensão, a gente pode dizer assim, em todos os sentidos, no sentido técnico, né, no sentido da questão política e, assim, ó, esse gesto do presidente é o máximo das máximas, né, ele não conseguir dar, de repente, para aquela pessoa que esteve ali assistindo outras, uma situação de dignidade, né, que se espera após a morte, de que a morte não acontecesse. Era isso que a família, de repente, esperava, né? A questão do tratamento, aqui em Joinville, a gente teve uma situação que num departamento, inclusive era o departamento que eu trabalhava, na Secretaria da Saúde, onde 20 pessoas se contaminaram ao mesmo tempo. O que foi divulgado foi porque ali tinha uma situação em termos de possibilidade de contaminação maior, por isso que eles se contaminaram. Imagina. Porque era o programa HIV, era o programa tuberculose, era o programa hanseníase, né? E hepatites virais. Mas como, de repente, tu administra isso. Claro que o presidente é o máximo, mas teve situações assim, o do Deller. Então é muito difícil quando o gestor não podia estar acontecendo isso. Então tem muita coisa assim, que a gente vê essa situação assim que não é levada em conta a pesquisa, né? Não é levada em conta a questão técnica. É isso que a gente, de alguma forma, fala, né? A comunicação pública, ela tem que ser enfatizada, ela tem que ser proporcional àquela população, ao entendimento daquela população. Tânia, nós estamos agora 1 ano e meio, um pouco mais, do governo Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro é uma ameaça à saúde pública? Em todos os sentidos, né? De repente a gente já tinha uma situação difícil anterior, né? A gente já estava com um processo, mas assim, a chegada dele ao poder é de uma coisa assim que não tem, é desproporcional, né?